Que a graciosa paz do Senhor Jesus esteja sobre a vossa vida. Com grande alegria estamos iniciando mais este culto de louvor, de adoração e de gratidão ao Deus que assim nós servimos. E todos os dias aqui nós estamos adorando, nós aqui estamos sendo gratos a Ele por tudo que Ele tem feito e assim realizado em nossa vida. Hoje mais um momento especial para nós. Deus nos proporciona esse dia de vivermos Ele, de termos do Senhor ter nos conduzido, direcionado, e agora aqui nós estamos juntos para louvarmos e adorarmos a Deus. Então você nesse momento esteja adorando a Deus, abrindo o teu coração para ouvir a boa e maravilhosa palavra de Deus. Vamos nesse momento orar pedindo ao Senhor que venha fazer e falar profundamente em nossa vida. Senhor Jesus, neste momento eu venho te glorificar, eu venho te adorar, eu venho te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós nesse dia. Obrigado por tudo que o Senhor está nos concedendo e obrigado por estarmos aqui. Agora, Senhor, estamos iniciando este culto de adoração a Ti. Recebe o louvor que a igreja estará apresentando ao Senhor nesse dia. E clamamos ao Senhor neste momento para que assim, grandes coisas o Senhor venha fazer e falar em nossa vida. Senhor, também venha sarar, venha curar, venha libertar e operar milagrosamente na nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje, como sempre temos afirmado, é um momento muito especial, pois é momento de nós adorarmos a Deus. Todos os momentos em que nós estamos reunidos para adorarmos a Deus é especial. E precisamos colocar isso em nosso coração. Você está aí na sua casa, no local que você escolheu para realizar este culto. Todos os dias temos feito isso, aproximadamente nos 66 dias aproximadamente, temos realizado desta forma. E Deus tem falado e nos ensinado a Tua palavra. Continuo fazendo apelo aos irmãos para que esse momento de culto nós não venhamos realizar nada. Nós venhamos todos nós estarmos juntos, todo o campo, todos os membros, todos os obreiros, para poder participar deste culto, que é um momento em que cada um de nós está sendo pastoreado, cuidado e alimentado com a boa palavra de Deus. Então é um momento de todos nós estarmos unidos aqui. Nesse exato momento dessa pandemia, aí que nós iremos demonstrar a nossa unidade. Mesmo eu não estando presente, nós não estamos nos vendo uns aos outros, tem muito tempo que não vejo muitos dos irmãos, mas mesmo assim nós estamos unidos na mesma direção. E uma das coisas fundamentais que Deus se agrada é a obediência. Então vamos nós estarmos aqui centralizados aqui e seguindo isso. Faço apelo aos irmãos para poder mandar os links dos cultos para as pessoas que você conhece, até para os membros da igreja, para que todos estejam despertados e voltados para o culto diário que está acontecendo aqui em todo o nosso campo, no nome de Jesus. Vamos então seguindo adorando. Algo novo Deus está fazendo, algo está acontecendo no meio de nós. Mais bebê, cante. Um exército está surgindo, ninguém calará a nossa voz.
minha vida. Onde me enviar é ali que eu vou. Eu sou um soldado e não vou desistir. Deus me chama, eu digo, eis-me aqui. Onde me enviar é ali que eu vou, porque eu sou um defensor. Glória a Deus, graças a Deus que nós ainda, irmãos, temos a possibilidade de cantar, de adorar. Irmãos, é momento de nós voltarmos integralmente a nossa vida para Deus, para poder aprendermos da boa e maravilhosa palavra do Senhor. Vamos nesse momento fazer a introdução do nosso culto, nós já fizemos com um louvor. Vamos agora fazer a leitura introdutória do culto hoje. E depois sim nós estaremos ministrando sobre o que nós estaremos lendo agora. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10 e a partir do versículo 25. Ontem nós iniciamos no culto à noite falando das parábolas. E eu havia dito que esta semana nós estaremos estudando as parábolas de Cristo. Não iremos estudar todas porque são 40 parábolas, mas iremos estudar algumas dessas. E tenho certeza que edificará muito a tua vida. Então hoje aqui nós vamos estar estudando a parábola do bom samaritano. Então abra a tua Bíblia em Lucas 10, a partir do 25, para nós tomarmos base da leitura introdutória dessa noite. Depois sim seguiremos ainda com mais alguns louvores. Lucas 10, a parábola do bom samaritano, ele começa no versículo 25, mas nós não vamos ler todo o texto que se fala, o que se refere a esta parábola, mas iremos ler a partir do versículo 29, Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para a estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos seus hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Olha, pois destes 3, te parece qual foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse:
o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze a mesma maneira. Vamos orar. Deus, nós acabamos de fazer uma leitura da tua maravilhosa e preciosa palavra. E agora, meu Deus, nos dê entendimento nesta parábola do bom samaritano. Nos dê esclarecimento aqui hoje. Toda a tua igreja está reunida e sedenta para ouvir a tua boa e preciosa palavra. Portanto, venha falar. Mas eu te peço também que o Senhor venha curar as feridas, como aqui é relatado, alguém que estava ferido. Que o Senhor possa também derramar do teu bálsamo para sarar a ferida. Por isso eu te peço neste momento, ensina-nos e faz grandes coisas em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos, meus irmãos, seguindo a adoração. Daqui a pouquinho nós estaremos ministrando sobre esse texto que acabamos de ler. Vamos ouvir mais um louvor com o Ministério de Louvor e eu já volto com você. Graças a Deus, glórias a Jesus. Irmãos, eu quero sempre fazer este apelo, pedindo aos irmãos para que nós estejamos concentrados, reunidos em nossa casa, você em sua casa, para realizar este culto de louvor e de oração a Deus todos os dias às 19 horas. Vamos nós realizarmos o culto, porque na verdade agora nós estamos tendo a oportunidade de participar e de realizar cultos diários. Além do mais, o projeto nosso deste ano de 2020 é exatamente esse, um culto doméstico. Haja vista que o culto doméstico, a ideia, a iniciativa era você fazer, você com Deus, mas prove a Deus até de enriquecer mais um pouco este culto, aonde nós estamos fazendo ele junto, você com toda a sua família, e nós juntos estamos realizando esse culto doméstico. Então, meus irmãos, mais uma vez eu te peço, mais uma vez eu faço esse apelo, vamos nós estarmos unidos todos os dias às 19 horas, ligados aqui nos canais da igreja para poder participar do culto e vamos fazer comentário do culto, conversando com os irmãos, falando a respeito do culto, falando de tudo que está acontecendo, para que assim todos nós possamos estar unidos para este fim, adorarmos a Deus. Vamos então na palavra do Senhor, Lucas capítulo de número 10, aonde nós já fizemos uma leitura, que hoje como parte introdutória do culto, como nós sempre fazemos, nós vamos usar mais um versículo somente para iniciarmos a ministração da palavra de Deus. Aí sim eu quero usar o texto que está no verso 27 de Lucas 10, o verso 27. Respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí o 28, disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Vamos orar mais uma vez? Deus, eu clamo agora ao Senhor que o Senhor nos dê unção, graça, sabedoria para ministrar a tua palavra, pois nesse momento é uma responsabilidade da qual o Senhor coloca sobre os meus ombros para poder ministrar e ensinar a tua igreja, a tua ovelha, que necessita de alimento. Portanto, meu Deus, eis-me aqui, eu dependo de ti, também que teu Espírito Santo venha falar em cada coração que nesse dia está ouvindo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, meus irmãos, como eu havia dito, são 40 parábolas no todo que Jesus pronunciou ou usou para poder ministrar e trazer ensinamentos em diversas áreas. Jesus usou as parábolas para poder falar do seu reino, para poder falar da sua volta, para poder falar do amor ao próximo, como nós acabamos aqui de falar, para falar de governo. Então, são 40 parábolas com um leque grande de
assuntos ou de ensinamentos em que nós precisamos de colocar em prática. As parábolas é uma forma prática de ensinar para que se possa compreender e colocar em prática. E Jesus usou isso muito, repito, são 40 no todo que ele assim utilizou desta forma de ensino para poder mostrar assim para os judeus. Bem, a parábola do bom samaritano mostra exatamente essa característica de amor. O ensinamento de Jesus era de amor. Este homem, esse doutor da lei, ou esse conhecedor, ou esse entendedor, ele em questionamento ou em conversa com o mestre, ele faz algumas perguntas e Jesus assim especifica para ele, mostrando para ele o que deveria fazer para poder alcançar o melhor de Deus. Tanto é que no versículo 25 deixa isso muito claro. E eis que levantou um certo doutor da lei. Quando se fala doutor da lei, se fala aproximadamente, bem provável, de escribas, que são pessoas que eram totalmente entendedor da lei, aqueles que faziam cópias das Sagradas Escrituras. Tentando, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele faz uma pergunta interessante com o desejo de aprender para colocar em prática. O que ele queria com isso? Identificar aquilo que ele não estava fazendo para que assim ele possa herdar a vida eterna. Haja vista que ele tinha conhecimento da lei de Moisés. E haja vista com esse conhecimento, talvez ele tinha algumas práticas. Mas ele faz a pergunta. E Jesus diz para ele o que está escrito na lei. E ele fala o que estava escrito na lei porque ele conhecia a lei. Depois que ele fala, amarás o Senhor teu Deus, né, como diz aqui o texto, no verso 27, respondendo-lhe, disse, amarás o Senhor teu Deus. Ele fala que está referindo-se ao Antigo Testamento, a lei de Moisés, que está escrito lá em Êxodo. Teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele traz a resposta de 2 parâmetros. Primeiro, eu preciso voltar o meu coração em amar a Deus sobre todas as circunstâncias. Segundo, eu tenho que amar o meu próximo como também aquilo que eu desejo para mim, desejo para o meu próximo. E Jesus disse, faça isso e viverás. Quando ele disse isso, faça isso e viverás, Jesus está dizendo para ele, faça isso que você vai ter a vida eterna. Cumpre isso, realiza isso. Aí que está uma grande questão. Algumas das vezes nós sabemos o que precisamos de fazer, mas não fazemos. Temos até o conhecimento como proceder, mas não procedemos. Até dizemos para os outros fazer, mas nós escondemos, fugimos e não fazemos. Ponto. Quando ele fala quem é, ele faz outra pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus utiliza esta parábola para justamente descrever o próximo. Jesus conta esta parábola e nessa parábola tem 3 personagens. Tem um sacerdote, tem um levita e tem um samaritano. Aí você vai dizer assim, mas e aquele que foi roubado, salteado? Sim, mas em primeira escala aqui são 3 personagens, sacerdote, levita e o samaritano. O que foi roubado, o que foi espancado, o que foi tirado dele, este é o próximo. Quando Jesus utiliza esta forma dessas 3 pessoas, que um desses deveria ter misericórdia desse que foi espancado, ferido, machucado, deixado meio morto, como diz a Bíblia, ele utiliza essas 3 pessoas para justamente mostrar a atitude que tem que se fazer aquele que já era crente, para nós entendermos, vamos falar dessa palavra. Quem deveria ter de misericórdia era o sacerdote e o levita, porque já eram crentes. Os samaritanos não tinham essa característica de crente. Tá? Só para você ter uma ideia, samaritano era aquele que vivia em Samaria, que surgiu da cidade de Samaria, tinha um nome de samaritano. Mas para os judeus não era meramente da cidade de Samaria, não. Era porque depois da morte de Salomão se dividiu o reino de Israel em 2 partes.
e uma parte foi para esse local, para essa cidade, Samaria. E para os judeus, os samaritanos, era a mistura desses judeus que foram para esta cidade, que moraram nessa cidade, a mistura com os assírios. Daí adiante eles ficaram com a figura de samaritanos, não meramente porque eram da cidade de Samaria, não. Era porque havia a mistura de nações, de os assírios com alguns hebreus ou judeus. E esses judeus que ali ficaram em Jerusalém como capital, eles discriminavam esses outros, que era a mistura desses, que não aceitavam eles como pessoas que faziam parte das tribos de Jacó, ou seja, dos filhos de Jacó, ou seja, daqueles que eram pertencentes como um povo israelita, povo de Deus. Então eles olhavam para o samaritano como uma pessoa gentílica, ou seja, como uma pessoa que não era sangue puro judeu, mas sim que era um sangue de mistura. Por isso que eles não conviviam bem, nem tinham bem. Ao longo da história eles se guerrearam, tiveram reis brigando um com o outro, guerra civil ali no mesmo estado de Israel. Então, ao longo dos anos, desde os anos, no ano 722 a.C., até esse presente momento. Quando Jesus conta a história do bom samaritano, do levita e do sacerdote, Jesus mostra uma mensagem de amor ao próximo. Vamos nós entender. Jesus conta dizendo, olha, havia um homem, caminho, ele estava caminhando, indo para Jericó, como diz aqui a Bíblia, se não me falha a memória, respondendo disse-lhe, descia o homem de Jerusalém para Jericó. Ele saiu de Jerusalém, estava indo para outra cidade, no meio do caminho, ele foi roubado, né? Como essa história nós já conhecemos. Mas nesse exato momento, irmãos, uma coisa que eu preciso destacar aqui, ele estava em Jerusalém, e Jerusalém é a figura de adoração. Quem sabe este homem não foi lá para adorar o que foi roubado? Quem sabe? Este homem não foi lá também para poder apresentar algo a Deus, esse que foi roubado. Bem provável que pode ter sido isso. Tanto é que logo depois que ele é salteado, roubado, espancado, deixado meio morto, desce de lá o sacerdote. O sacerdote é aquele que apresenta o homem a Deus, é o que faz a intermediação do homem a Deus. E os sacerdotes iam a Jerusalém em dados momentos para ir apresentar algo a Deus, era a função dele. Mas quando esse sacerdote chega, ele passa e ele vê, ele deixa o homem da forma que estava. Alguns usam o pretexto que a lei não permitia que o sacerdote assim o fazia. Mas, meus irmãos, Jesus ele olha naquele exato momento, não para aquilo que porventura Moisés havia escrito, mas ele olha exatamente mostrando a misericórdia que aquele sacerdote deveria ter. Primeiro, que ele era da classe de apresentar o homem a Deus. Então era o papel dele de estar ajudando alguém. Além do mais, preciso dizer isso, ele, vamos dizer para nós hoje, ele era um crente que servia a Deus. Quem serve a Deus, irmãos, faz coisa correta, não vira as costas e não foge em hipótese nenhuma de circunstância. Haja vista que tem uns também que usa do pressuposto que aquele estava com medo também de ser sorteado e correu dali para não ser roubado e ser espancado. Irmão, a vida do outro, eu devo amar o outro ainda mesmo que isso me custe alguma coisa. Nós precisamos ter isso no coração. Jesus falou isso para esse doutor ali da lei. Quando nós usamos desse pressuposto de achar uma desculpa por aquilo que nós não fazemos, eu costumo dizer o seguinte, que quem muito se justifica é desculpa para continuar errando. Irmão, não arruma justificativa pela falha sua, não. Identifica a falha e corrige ela. Jesus fala do sacerdote, era o papel dele, porque além do mais é ele que fazia a intermediação do homem a Deus. Então não poderia usar do pressuposto de lei, não poderia usar do pressuposto de ser também ali assaltado e ser morto, não poderia, tinha que olhar numa outra visão de alguém que necessitaria de ajuda. E além do mais, ele tinha contato com Deus, era papel dele.
Escute, irmão, isso daqui nos dá uma ideia também de religiosidade. A religiosidade é um perigo. Nós não devemos ser meramente religiosos, meramente dizendo que somos crente, mas não temos atitude de crente. Isto é um perigo e isso não nos condiciona a ser salvo. Ter e dizer e falar e afirmar que é crente, mas não ter atitude de crente, não nos proporciona e nem nos condiciona a ter a vida eterna. Cuidado com a religiosidade. Cuidado com aquilo que você deveria fazer e não faz. Devemos ter muito cuidado com isso, porque nós corremos o risco de viver a vida inteira professando uma fé, carregando a Bíblia, abrindo a boca e dizendo glória a Deus e aleluia, e no final de tudo isso daí, não ter a vida eterna. Cuidado com a religiosidade. E esse sacerdote, ele deveria cuidar, não cuidou. Bem, o levita, de igual forma, era aquele que cuidava dos utensílios do templo, era aquele que cuidava do ornamento, é aquele que cuidava da manutenção do templo. Uma outra classe é aquele que cuidava dos louvores a Deus, ou seja, era aquele que era crente, que deveria estar com o seu papel também de crente, com a sua função de crente, e ajudar aquele que estava necessitando de cuidados. Talvez também um medo tomou conta dele, e volto de novo a dizer, não deixa as desculpas fazer com que você não venha a realizar o certo. Não deixa as desculpas fazer com que você não venha a realizar as coisas certas. Talvez ele utilizou da justificativa, com certeza já passou alguém aqui, ou já está morto, porque a Bíblia também é morto, né? Ou já está morto, e na lei, irmão, levita, sacerdote, por achar, vamos falar assim, por achar morto, eles não poderiam tocar em morto, teriam que passar de longe, era lei, não poderia ter contato com o morto. Por isso que arruma justificativa. Cuidado com isso, irmãos, cuidado com isso. Nós não podemos arrumar justificativa daquilo que deveríamos fazer. Se nós não fizermos, devemos reconhecer o que nós não fazemos e consertar e pedir misericórdia a Deus. O levita deveria ter cuidado e não cuidou. O sacerdote deveria ter cuidado e não cuidou com a justificativa da lei e possivelmente com aqueles que poderiam também roubá-lo. Ou seja, olhando somente para si e esquecendo dos outros. A parábola do bom samaritano mostra um amor verdadeiro com os outros. Ainda que me custe alguma coisa, eu preciso ter um amor verdadeiro. E não bater no peito que sou crente e não ter as obras de crente. As obras não nos proporcionam ou não nos salva. Eu não sou salvo por aquilo que faço. Sou salvo por aquilo que eu sou. Mas eu, crente, faço obra, irmão. Tiago diz que a fé sem obras é morta, porque se eu tenho fé, se eu sirvo a Cristo, eu vou fazer. Agora, se eu sirvo a Cristo e não faço, a minha fé é morta, porque eu não tive fé para poder fazer, não tive fé para poder realizar. Esses dois homens que era a responsabilidade dele, não fizeram. Entra na história o samaritano chega e olha e vê o que ele faz. Ele desce, bem provável da sua cavalgadura, vamos falar descer, mas bem provável, talvez esteja até puxando mesmo. Não está escrito aqui, mas é bem provável que ele desce ou esteja até puxando. Primeira coisa que ele faz, ele pega um unguento ou pega um azeite, primeira coisa que ele faz, ele vai atar as feridas daquele que está ferido, ou seja, ele não olha para o meio morto e identifica ele morto e deixa ele lá, não, ele olha para o meio morto e diz, vamos sarar ou vamos atar as feridas, tem possibilidade de viver. Os outros nem foi ver se estava morto ou não, nem foi ver. Ele não, ele foi lá para identificar se estava morto ou não. E ele percebeu que não, o que ele fez? Atou as feridas. Bem provável que as feridas estavam sangrando. E ele faz exatamente esse procedimento de estancar o sangramento.
Irmão, tem muitas pessoas que estão feridas, e aí o que você está fazendo? Você está tampando essas feridas para não continuar sangrando, porque se continuar sangrando a pessoa vai morrer, ainda que ela esteja meio morta, mas você precisa estancar o sangramento. Foi a primeira coisa que ele fez. Ele identificou que morto não estava, que tinha condições de viver, e ele colocou naquele exato momento a possibilidade de tampar as feridas para que o sangramento não prosseguisse, para que ele pudesse salvar aquela pessoa. Segunda atitude, ele coloca azeite. O azeite, irmãos, ele era utilizado para uma infinidade de coisas no meio judaico. Era utilizado para unção, era utilizado para combustível, e era utilizado para alimento, e era utilizado também como questão medicinal. Que quando ele derrama o azeite, ele está naquele exato momento fazendo com que aquela ferida seja ungida, unguento, seja colocado unguento naquela ferida para que ela possa ser sarada. Será que você está fazendo isso? Atando ou estancando as feridas de alguém, ou está provocando mais ferida? Ou está deixando morrer? Será que você está colocando o azeite para que o azeite possa começar a estancar o sangramento, ajudar a estancar o sangramento, que tinha um poder medicinal também? Será que você está colocando azeite na ferida, ou você está guardando o azeite para você, achando que o azeite, você mesmo, vai derramar azeite em sua ferida? Irmão, quem está ferido não tem condição e nem força de colocar azeite sobre a sua própria ferida. Quem coloca é o outro. Quem coloca azeite na sua ferida é o outro. Então não pense você e não fique você nesse pressuposto de achar que você não pode usar o azeite seu para alguém, porque esse azeite vai te fazer falta, que em um dado momento alguma coisa pode ferir. Você não tem possibilidade nenhuma de colocar azeite na sua própria ferida nessa escala, porque sempre o ferimento é para deixar meio morto, e quem vai fazer isso é outros. Então você tem que fazer isso com os outros, ajudá-lo a estancar a ferida e colocar azeite sobre o ferimento. Haja vista que o azeite tem um simbolismo do Espírito Santo. Quem sara a ferida das pessoas é o Espírito Santo. Faça isso, irmão. Irmão, não vamos em hipótese nenhuma permitir ou deixar que nos domine o egoísmo de querer reter tudo para a gente. Primeiro, que a salvação não é só para um, é para todos. O evangelho não é só para um, é para todos, e nós temos que levar a palavra de Deus para aquele que está com ferimento. Nós temos que levar. Terceira coisa que ele faz, coloca vinho. O vinho tinha também um poder medicinal de matar todas as bactérias que possivelmente poderiam estar naqueles ferimentos. Então unge exatamente para dar a ideia do azeite do Espírito Santo. Estou levando para esse lado imediatamente devido ao tempo, e logo depois, irmão, ele coloca o vinho, que tem um poder medicinal também de matar as bactérias. Mas o vinho, irmão, é simbolismo de alegria. Sabe o que o samaritano estava dizendo? Estava querendo dizer com isso, que Jesus estava ensinando com isso, que o vinho é símbolo de alegria. Aquilo que os outros fez com ele, chegou a alegria na vida dele, aleluia. Chegou o azeite, símbolo do Espírito Santo, chegou o vinho, símbolo de alegria na vida dele. Os outros roubaram dele, mas chegou a alegria. Os outros deixaram ele morto, mas chegou a alegria. Alguém roubou algo dele, que ele tinha, que ele possuía, mas chegou a alegria. Pode até ter tirado alguma coisa da gente, como tirou agora essa liberdade de ter gente cultuar, estar cultuando a Deus nas igrejas, devido à pandemia. Mas nesse exato momento, irmãos, a alegria não pode, não vai esvair de nós, porque nós temos o Espírito Santo, que é ele que nos sara toda a ferida, e temos a alegria da salvação. O que este samaritano fez? Salvou este homem. O vinho simboliza a alegria, e este homem foi salvo por alguém que não tinha tanto compromisso de fazer. Quem era dever de fazer? O sacerdote levita. Eles não fizeram.
E o bom samaritano, ele fez com dever com um ser humano, e os outros eram para fazer em duas escalas, como um dever de um ser humano e como uma responsabilidade de um religioso. Ele tinha, um sacerdote levita, tinha essas duas características, como ser humano e como alguém que servia a Deus, era dever deles, é responsabilidade. E o outro não tinha essa característica como religioso, como crente, mas tinha um compromisso que era o próximo, era o ser humano, era alguém que estava sucumbindo à morte. Irmão, que depois o que ele faz? Ele pega este homem nos braços, coloca em cima de sua cavalgadura. Irmão, olha só, ele faz força. Ele estanca o sangramento, ele coloca azeite, ele coloca vinho, pega no braço, faz força. Talvez, irmãos, o ferimento era tão grande que este homem talvez sentiu alguma dor, com certeza sentiu. Coloca na sua cavalgadura, vamos dizer que ele estava montado na cavalgadura, não está escrito aqui não, é bem provável que sim. Irmão, sabe o que ele faz? Ele utiliza a ferramenta que ele usa para ele mesmo, para colocar alguém ferido em cima desta ferramenta, e ele vai andando, carregando a pessoa ferida com a sua ferramenta que ele tinha, que era a cavalgadura. Irmão, já parou para pensar que você tem que usar as coisas que você tem para ajudar alguém? Parou para pensar nisso? Já parou para entender isso? Irmão, ele faz força, coloca esse homem em cima da sua cavalgadura e sai puxando a cavalgadura dele até o local de estalagem. Olha o que este samaritano fez. Quem deveria fazer isso era o sacerdote e o levita, porque tinha duas responsabilidades. Primeiro, como atitude de ser humano. Segundo, como atitude de um que servia a Deus. Cuidado, que a gente, algumas das vezes, por não agir em conformidade com a palavra de Deus, querer que os outros fazem e nós não fazemos. Este homem, ele pega, coloca que está ferido e leva ele para a estalagem. Outra atitude, mãe, leva ele para um lugar seguro. Ele leva ele para um lugar de tratamento. Ele leva ele para um lugar que tinha condições de cuidar desse que estava ferido. A primeira preocupação dele, estanquei o sangramento, coloquei azeite, coloquei vinho, não tem condições de andar, vai na minha cavalgadura, eu vou andando, olha o esforço. Quando ele encontra um local, ele deixa lá, vamos falar que essa estalagem seja um hospital, ele leva para o hospital. E lá, irmão, ele ainda diz, olha, eu te pago aqui pelo seu serviço, e eu vou continuar minha viagem, depois eu vou voltar, vou passar por aqui e te pago se alguma coisa precisar. Irmão, olha só isso. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos cuidando de alguém que está ferido? Estamos colocando ele no local certo para ser tratado? Ou estamos deixando à beira do caminho para morrer, para sucumbir? Este homem aqui, irmão, ele tem as características e a atitude devidas de amar o próximo. Quantas pessoas estão feridas e precisa de azeite, precisa de vinho, precisa de uma mão estendida, precisa de um braço que o carregue, precisa de um local que seja tratado, que aqui a figura é a igreja, que é o pronto-socorro, e nós aqui, a igreja, estamos fazendo isso. Estamos fazendo os cultos diários, não estamos conseguindo carregar nos braços, mas estamos levando e transmitindo a palavra de Deus para aqueles que precisam. Irmão, para mim encerrar, porque temos que orar agora às 20 horas, irmão, entenda que quando nós temos um amor verdadeiro, não utilizaremos em palavras, mas sim em atitudes. Vamos ter atitude? Olha, você sabe aquele irmão que está ferido? Ou aquela irmã que está ferida, você sabe disso? Faça o seguinte, liga para ele hoje. Ah, pastor, que tem que fazer isso é o senhor. Irmão, eu não consigo fazer isso com todo mundo. Primeiro que eu não conheço todo mundo, você já conhece um. Se você já conhece um e o outro conhece um, irmão, a atitude de cada um de nós, de fazer cada um fazer um, vai ser gigantesca. Agora, eu só vou atingir um, porque eu sou uma pessoa. Mas se todo o campo, toda a igreja, todos os membros, cada um fazer um, irmão, são milhares de pessoas que serão atendidas, que serão ouvidas, que derramarão azeite sobre a ferida deles,
Ajudarão eles irem para a presença do Senhor. Irmãos, se todos nós fizermos isso, atingiríamos milhares de pessoas. Agora eu sozinho só vou atingir um. Eu não vou ter condições de atingir milhares. Mas você não, você faz um e eu faço um, o outro faz um, e olha só, já tem 3. Já estamos ajudando 3. Agora já imaginou todo o campo? Será milhares de pessoas. Faça aqui o apelo. Nós aprendemos aqui a parábola do bom samaritano, amor ao próximo, aquele que está ferido. Agora, sabe o que você vai fazer? Você vai imediatamente hoje, agora após a oração, porque agora a gente vai orar. Após a oração, você já vai até orar. Jesus, eu vou ligar para fulano de tal, eu vou mandar uma mensagem para a pessoa tal. Faça isso agora, porque além do mais, deixa eu te dizer uma outra coisa. Esse ano ainda, 1000 pessoas na presença de Deus. Você pode falar assim, pastor, não tem possibilidade, irmão, não tem possibilidade para mim sozinho. Mas se cada um de nós fazermos não precisa de mais do que isso, é um só, cuida de um, e esse um estará na presença de Deus. Faça como este homem fez, o samaritano, ame o próximo, aquele que está ferido. Irmão, vamos nós executar a palavra de Deus e ter a atitude. Faço mais uma vez e repito, mais uma vez o apelo. Você aí, está me ouvindo em todo o campo, após a oração, ligue para alguém, manda mensagem para alguém e a partir de hoje, cuida da ferida dele. A partir de hoje, começa a cuidar da ferida dele. E você vai cuidando da ferida dele e vai passando para o obreiro que é o responsável da sua congregação. Passa para ele o nome dele, da pessoa que você está fazendo isso. Para nós estarmos orando para isso, irmão. Para que Deus possa sarar totalmente esse que está ferido. Foi roubado dele alguma coisa. O diabo veio para matar, roubar e destruir. O nosso papel é cuidar. Vamos cuidar? E repito mais uma vez, irmãos, eu sozinho não consigo. Eu só vou atingir um. Mas se você fizer isso, cada um fazendo isso, iremos atingir milhares. Irmãos, em meio a essa pandemia, não vamos cruzar o braço, não, vamos evangelizar. Nós não vamos ter condições de ir, mas nós temos condições da nossa voz lá chegar, que nós temos a tecnologia de hoje. Faça isso e Deus estará usando você. Amém? Você que aceitou a Jesus, aceita Jesus agora. Faça esse apelo a você. Você que se afastou, volte para os caminhos do Senhor agora. Você que estava até na igreja, mas não estava crente da forma que precisava, hoje, solidifique os teus passos no caminho ou na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. São 3 pessoas que eu estou dizendo aqui, que não aceitou Jesus, aceita agora, faça apelo, abre o teu coração e aceita Jesus, aí na tua casa eu vou orar por você. Você que estava afastado, volte agora. E você que estava até na igreja, mas não tinha tanta comunhão com Deus, tenha comunhão a partir de agora. 3421-1588, guarda aí esse telefone é o WhatsApp, e você vai mandar uma mensagem, dizer, vai ter um pastor lá para te atender, você vai dizer o teu nome, teu endereço a respeito do que você está fazendo. Está aceitando Jesus, estou voltando, eu estava fraco e agora quero sim estar em comunhão com o Senhor. E tem muitas pessoas fazendo isso, viu meus irmãos? Muitas pessoas fazendo isso, tomando essa atitude. É momento de nós estarmos na presença de Deus. Vamos orar. Amanhã vamos estar aqui continuando com as parábolas de Jesus. Meu Deus, muito obrigado por esse momento, nós te adoramos e assim te glorificamos pela tua boa e maravilhosa palavra. E agora, Senhor, esses que estão aceitando a ti como Salvador, dê perdão dos seus pecados. Esses que estão voltando, meu Deus, dê eles atitude de filho. Os que estavam, meu Deus, até mesmo na tua igreja, na tua presença, mas não tinham tanta comunhão com o Senhor. E agora, Senhor, querem ter essa comunhão. Tenha de misericórdia e ajude-os a estar em tua presença. Eu venho clamar para aqueles que estão doentes, para o Senhor sarar e curar. Eu venho clamar para aqueles que estão, meu Deus, necessitando, para que o Senhor venha prover. Senhor, peço a tua misericórdia sobre a vida de todos, no nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis juntos. Amém. A paz do Senhor, igreja. Deus te abençoe.